Ela está comigo desde antes de eu nascer. Me conhece tão bem que só com o olhar sabe quando eu não estou legal. Às vezes ela fica bem brava, mas fala que está cansada. E quando tem um pouco de bagunça, ela deixa tudo organizado rapidinho. Seus carinhos e cuidados não encontro em lugar nenhum. Ser seu filho é o meu maior presente. E hoje vamos celebrar juntos, mesmo se não estivermos perto. Afinal, amor de mãe é pra vida toda. Feliz Dia das Mães. Te amo, mãe. Essa linda homenagem foi gravada pelo meu Miguel para todas nós, mamães, que o amor possa transbordar por aí também. Meu nome é Simone Guedes, eu sou mãe do Miguel, da Maria Clara e da Maria Tereza. Semanalmente, entre gritos de crianças ou pausas para a amamentação, estamos aqui trazendo convidados e falando com alegria sobre o lado B da maternidade. Vem comigo! O nosso especial Dia das Mães tem a participação da minha amiga Edivânia Felizardo. Ela é mãe da Natália e agora, 18 anos depois, mãe do Davi. E temos uma história linda sobre adoção para contar para vocês. Fiquem conosco até o final porque temos novidades. Oi, Edivânia, que bom poder contar sua história. Desde já, muito obrigada por poder dividir conosco, nesse dia tão especial, um pouquinho da sua história. Conta pra gente como está sendo reviver a maternidade depois de tanto tempo. Olá, tudo bem? Reviver a maternidade depois de 18 anos está sendo maravilhoso. A gente se vê com mais experiência, com mais segurança, né? E acredita que os errinhos que cometeu na primeira vez, por falta de experiência, agora a gente já está tirando de letra, né? E reviver a maternidade depois de 18 anos. Muitas pessoas devem te questionar, né? Como viver tudo isso? Por que viver tudo isso? Sendo que você poderia ter uma vida mais tranquila, sem filhos. Muita gente, assim, chegou para mim antes do Davi chegar e me questionava por que eu queria ter mais filho, sendo que minha filha já estava grande, criada. Nossa, agora que você está livre, pode viajar, passear, sem criança, sem preocupação, você quer começar tudo do zero? Quantas vezes eu encontrei mães que me questionaram sobre isso? Eu falava, sim, quero começar tudo do zero de novo. Ah, mas agora que você está tranquilo, casal... E eu respondia da mesma forma, que queria sim, estava disposta e era o que eu queria. Começar tudo de novo depois de tantos anos. A minha primeira experiência como mãe, eu fui mãe bem jovem, eu fui mãe aos 18 anos, porém já tinha uma certa experiência, porque aos 9 anos eu já era tia de 2 sobrinhos, então eu cresci ajudando a cuidar deles. Então, quando eu tive a minha filha, a Natália, não foi tão difícil cuidar. Quando ela tinha 60 dias de vida, eu me mudei para uma cidade grande, longe da família. Então, eu cuidei sozinha. E agora com o Davi, chegou depois de 18 anos, né? Agora eu tô me achando super segura, mas de vez em quando a gente recorre à mãe, à avó, né? Mas está sendo maravilhoso. Cada acordada no meio da madrugada, a cada amanhecer que você chega no bercinho dele e ele te olha e ele tá com um sorriso estampado no rosto, tá sendo maravilhoso, não tem preço. E como que foi para você ter essa experiência de 5 anos de gestação? A gestação do Davi durou exatos longos 5 anos na fila nacional de adoção. Foi muito longa essa gestação, tiveram muitas emoções. Como que funciona, Edivânia, o processo de adoção? Como vocês começaram? A pessoa que quer adotar,
ela que tem uma certeza da adoção, ela tem que procurar o fórum da sua cidade, preencher um cadastro, onde você vai preencher seus dados pessoais, endereço, seu lado profissional, onde você trabalha. E também lá vai ter um perfil da criança, que é onde você vai escolher o perfil. Tem a idade, tem a cor, tem várias coisas. Nós colocamos que a gente queria criança de 0 até 2 anos, independente de sexo, independente de cor de pele. E a idade, e branco, negro, pardo, indígena. E ali você dá entrada no processo. Ali você vai ser intimado, vai levar documentação, vai levar exames de sanidade física e mental do casal. E eles vão te pedindo documento, você vai levando no fórum. Quanto tempo demorou a questão burocrática de documentação? Esse trâmite de documentação durou 1 ano exato, quando a gente teve o sentença aprovado para adoção. Depois de 1 ano correndo com essa documentação, nós colocamos o pé na fila da adoção. Tinha época que a gente ficava esperançoso, tinha época que a gente perdia as esperanças. E como que foi para você viver esse momento de espera? A primeira cidade que a gente entrou com o processo nos negava total informação. Foi uma parte assim que a gente ficou bem decepcionado. Só falavam que era segredo, que tudo era segredo de justiça. E a gente sabe agora que não é bem assim. Que se você é um pretendente, você tem certos direitos. Você tem o direito de saber em que local você está na fila. Você tem o direito de saber se tem crianças habilitadas para adoção ou não. Até que chegou um ponto que a gente, mexe muito com o psicológico da gente, né? A gente vê muita história que é demorado. Nós nunca desistimos do Davi. A mudança de cidade, vocês mudaram de cidade, eu lembro disso. Essa situação poderia ou pode atrasar ainda mais o processo de adoção? Como a gente mudou de município, o ano passado a gente foi dar uma olhada como que a gente estava na fila da adoção e a gente descobriu que a gente estava em último lugar. Aí a gente pensou que ia demorar mais 1 ano ou 2 anos, né, para aparecer uma criança com o nosso perfil. Passou alguns meses, 2 a 3 meses, a gente descobriu que estava em 3º lugar na fila. E assim que a gente ficou sabendo que estava em 3º lugar, a gente descobriu que tinha 2 recém-nascidos, um casal, que iria ser para adoção. A partir desse dia, eu nunca mais dormi. Eu tive insônia por vários dias. E aí, a ansiedade foi tomando de conta. E a gente não sabia, como a gente estava em 3º e tinha 2 crianças recém-nascidas, a gente não sabia qual era o perfil desses 2 casais. E a vontade era grande de conhecer essas pessoas para perguntar, mas eu não podia, né? A gente tem que se conter para não dar nenhum probleminha, não atrasar ainda mais tudo isso. Passou mais uns 15 dias, depois que a gente ficou sabendo, uns 15, 20 dias, foi feita uma ligação para o meu esposo e perguntou se ele tinha realmente um interesse em se aparecesse um menino recém-nascido. Ele falou que sim, com certeza. Eu já não estava dormindo, nunca mais dormi na vida. E aí, como que estava o coração? Como foi viver esse momento? Eu queria comprar as coisas já, quartinho, meu esposo não deixava, porque ele tinha medo de alguma coisa acontecer e não dar certo, né? E o meu psicológico já estava só pensando nisso. Depois dessa ligação, passou mais 1 semana, aí foi ligado para ele e falou que ia dar certo, que um dos recém-nascidos iria pra gente, mas que não era para ele contar para a esposa não ficar muito ansiosa. Porém, eu já estava uma pilha, com os nervos todos aflorados. Aí passou mais 1 semana, ligaram para ele novamente, falou assim, olha, pega sua esposa e vem aqui no fórum agora. Aí a gente saiu correndo, desesperado, porque a gente achou que o juiz ia conversar com a gente, ia ser liberado uma visita na casa-abrigo para a gente ver as crianças, para a gente falar se queria ou não queria, pois esse momento do fórum na nossa vida mudou totalmente.
Nós chegamos no fórum e demos de cara com o promotor, falou, mandei buscar o bebê. Eu olhei para meu esposo, ele olhou para mim, a gente falou, meu Deus do céu, e a gente não tinha tempo nem de respirar e as coisas foram acontecendo minutos após minutos. E aí eu falei, acho que é pra gente conhecer, né, os bebês que estão lá, mas conhecer no fórum e tal. Aí chega a responsável da casa abrigo, com o bebê no colo, e rodeada de advogadas, assistente social, as cuidadoras, nervosa. Aí quando eu virei meu rosto, que o Davi estava na nossa frente, que eu olhei a carinha dele, eu só chorei muito. Eu não conseguia pegá-lo, eu só olhava aquela carinha gordinha dele e falava, meu Deus, como que ele é lindo, como que ele é perfeito, muito mais do que eu imaginava. E eu não conseguia pegar, minhas pernas tremiam e todo mundo olhando para mim, eu chorando. Já estou agora novamente. E aí todo mundo na minha frente começou a chorar junto também, porque foi uma cena muito emocionante. Aí eu peguei ele no colo, a gente sentou afastado da multidão do momento, para olhar para ele, né, para conhecer. E até o momento a gente achava que era só para conhecer. Aí sentou uma advogada do meu lado, aí eu perguntei, mas quando será que o juiz vai liberar ele? Aí ela falou, ele é seu, você vai levar hoje ele para casa, agora, depois da audiência. E ali eu já estava sentada fiquei, as pernas tremiam, tomei acho que uns 10 copos d'água para acalmar, e foi só emoção. Entramos para dentro da sala da audiência, eu olhava para o juiz, eu só chorava, eu falei para ele que eu não conseguia falar nada, só falava obrigado, obrigado, e ele não saiu mais do meu colo. E a gente já saiu com a documentação em nosso nome e foi maravilhoso, foi mágico, porque eu sempre ouvi as histórias, né? Quando eu fui conhecer o abrigo, quando eu vi meu filho, eu já sabia que foi muito tocante, eu já sentia aquela afinidade, aquele amor, era um amor de mãe na hora. E eu falava, meu Deus, mas e se isso não acontecer comigo? Meu Deus, como que vai ser? Mas aconteceu sim, é muito mágico, é como se eu tivesse acabado de sair de uma sala de parto e me apresentasse o meu filho, meu bebê. Essa foi a sensação. A gente não tinha nada. O Davi veio com uma sacolinha de plástico cor rosa que eu guardei, com 4 pecinhas de roupa dentro, meio pacote de fralda, meia lata de leite NAN, uma fraldinha bem velhinha e uma chupeta. E uma mamadeirinha. É a malinha que ele veio, kit de sobrevivência de uma noite. Como meu marido não deixava eu comprar nada, com medo, né, de não dar certo, sei lá, por algum motivo. E aí, quando a gente saiu do fórum, já era quase 7 da noite, ou seja, estava todo o comércio fechado. Aí sai a gente do fórum, com o Davi, a sacolinha do Davi, o Davi com a bermuda jeans e uma camisetinha gola polo, um sapatinho de pano, e aí as lojas todas fechadas. Aí a gente veio dormir, eu arrumei a cama, encostei a cama na parede, dobrei um edredom, fiz um ninho, né, com edredom, e deitei ele lá e nós dormimos lá, passamos a noite lá, corujando ele. No outro dia cedo, foi a maratona, banhei o Davi dentro de uma Tupperware, a maior que eu tinha. A sorte que eu tinha um sabonete de bebê que eu uso para lavar o rosto, né, de glicerina. Fomos para a rua para comprar tudo. Vamos voltar um pouquinho à história. Você já disse que tem uma filha biológica, né, que é a Natália, que eu conheço, já está com 18 anos. E como que surgiu esse desejo de adoção para você e para o Sóstenes? Nós estamos casados praticamente 9 anos. Eu tenho uma filha do primeiro casamento e eu sempre quis ter 2 filhos, né? O meu esposo também sempre teve esse sonho de ser pai. E aí, quando a gente se conheceu, a gente já começou a falar sobre o assunto, né? A vontade de ter mais um filho, né? Eu a vontade de ter mais um filho, ele com a vontade de ter um filho. E aí a gente se casou, ele me apresentou
o assunto da adoção, que ele tinha muita vontade de adotar, mesmo tendo um filho biológico, ele queria. Eu comecei a pesquisar o assunto, eu comecei a assistir filmes, documentários, palestra, e eu me envolvi 100%. O sentimento foi muito forte, brotou dentro do meu coração também a vontade de adotar. Independente se a gente tiver um biológico hoje, mais para frente, brotou, nasceu essa sementinha e brotou essa vontade de adotar. Esse será um Dia das Mães ainda mais especial que os outros. Afinal, vai ser o primeiro, né? Uma longa gestação de 5 anos. O que você gostaria de dizer para os pais, para as mães, para as pessoas que estão nos ouvindo, que estão na fila de espera nesse momento? Sem sombra de dúvidas, esse Dia das Mães vai ser muito especial, porque a gestação chegou ao fim. Depois de 5 anos, ele nasceu para nós. O dia que a gente conheceu ele dentro do fórum, na hora da adoção, a gente olhou para a carinha dele, ele já era nosso, ninguém precisava falar nada. Então, agora vai ser um Dia das Mães muito especial mesmo. E eu gostaria de falar para as mamães e papais que estão na fila da adoção, para que não percam a esperança. Eu sei que é difícil, eu sei que é demorado. Para alguns é mais demorado do que para outros. Nós, com 5 anos, conseguimos agora, porém, na mesma semana que a gente adotou o Davi, teve mais 2 que também conseguiram a adoção e eles estavam em processo há 2 anos, então para eles o tempo foi mais rápido. Mas Deus sabe o que faz, é tudo no tempo de Deus. A gente escutava muito, tenha paciência, tenha paciência. Eu, principalmente, tive aquelas fases de altos e baixos. Não vai dar certo. Eu vou desistir. Não pode perder a esperança. Não desista. Não desista porque uma hora dá certo. Porque Ele, é a razão da nossa vida hoje. A gente está muito apaixonado por Ele. Ele é maravilhoso, é um doce de bebê, um encanto. Ele olha pra gente com aquele amor, assim, ele só não consegue falar ainda, mas ele expressa no olharzinho dele. E se eu tivesse desistido naquele dia lá atrás que eu estava desanimada, né? Então a gente tem que ter paciência, né? Tenha paciência. E para quem tem essa vontade e ainda não formalizou, procura o fórum do seu município. E como tem sido esses dias para vocês? Quase 10 anos de casamento. Como foi contar tudo isso para a família? Né? A família de vocês, eu sei que não está morando perto. Como que foi a chegada do Davi? Qual foi a recepção? Para a Natália, me conta também como que sua filha reagiu a tudo isso. Eu fiquei assim meio com receio. Falei, né? Acho que vai rolar muitos ciúmes, né? Muitos ciúmes mesmo. As famílias, ambas famílias, sabiam que a gente estava em processo de adoção. Mas nós não atualizamos ninguém do que estava acontecendo. Porque já bastava eu uma pilha, né? Aí imagina todo mundo me ligando e perguntando. Aí eu tinha até comentado para minha mãe que a fila daqui já estava andando e que aqui aparece criança com muita frequência, né? Por ser uma zona de garimpo, né? Tem muita gente, muitos cabarés, muitos prostíbulos. Infelizmente, tem muita criança abandonada. Aí eu liguei para minha mãe e eu queria fazer uma chamada de vídeo. Minha mãe não conseguia atender. Aí eu liguei normal, falei, mãe, eu preciso muito fazer uma chamada de vídeo. Mas o que está acontecendo? Falei, eu preciso falar com vocês, mas por chamada de vídeo. Aí ela correu e chamou a minha irmã. Aí na hora que elas atenderam, já estava todo mundo já na câmera do celular. Mas que é isso? Quem que é esse neném? Aí eu apresentei, eu falei, esse aqui é o neto caçula, que chegou hoje. Aí foi outro chororô, outra sessão de choro, mais emoção. A Natália não estava em casa na hora. Aí eu mandei a foto para ela. Falei, esse é o Davi, esse é o seu irmão caçula. Aí na hora ela já começou a ligar em chamada de vídeo.
e ficou em prantos, emocionada, e chorou e postou em todas as redes sociais dela e contou a história da adoção e tal, e só sabia chorar. E ligou por chamada de vídeo, conversou com ele, fez uma tatuagem com o nome dele, em homenagem a ele. Aí a gente fez uma postagem no grupo da família, né, comunicando todo mundo. A irmã dele, mais velha, falou: eu amo todas as minhas sobrinhas, mas o Davi eu amo mais. Ele despertou um amor enorme dentro de mim, eu amo muito ele. Então tá assim, todo mundo umas manteiga derretida. Ai, uma história que nos enche o coração. Que bom poder dividir com vocês. Diva, muito obrigada mais uma vez. Vamos dividir muitas risadas e trocar ainda mais experiências nas madrugadas. Para quem não sabe, o Davi e a minha filha, Maria Tereza, têm 2 dias de diferença de vida. Eles nasceram em dezembro e nós passamos algumas madrugadas papeando e trocando experiências sobre maternidade. Principalmente depois que o Davi chegou. E temos novidades. Estamos de cara nova. Agora o podcast Fuxicaiada de Mãe é Fuxicast. A logomarca tá diferente, as cores um pouquinho diferentes, mais moderna e com um conteúdo ainda mais divertido. E tem mais. Temos o site. O site ficou pronto, pessoal. Ao final desse podcast, você pode acessar www.fuxicaiadademãe.com.br, conferir esse episódio e outros episódios do Fuxicast, pode conferir relatos de parto e outros textos que estou postando lá. Semanalmente vai ter novidade para vocês. Estaremos de volta na semana que vem com mais um Fuxicast, o podcast do Fuxicaiada de Mãe. Até lá, tchau, tchau! Acesse aí fuxicaiadademãe.com.br. Uhul!